Conhecendo o Deus de Daniel, conhecendo o Deus de Daniel. Deus nos faz pessoas livres, né? Deus nos deixa muito à vontade, Ele não nos pressiona no sentido de querer nos obrigar. O desejo do coração de Deus é que nós voluntariamente, reconhecendo a nossa condição tão débil, tão limitada, tão pequena, o busquemos voluntariamente, movidos por uma paixão, movidos por um amor. Não quero buscar a Deus, ou não podemos buscar a Deus, com segundas intenções, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe todas as coisas. Daniel servia a Deus, vivia em Deus, com Deus, porque ele conhecia a grandeza deste Deus. Ele era um jovem judeu, levado para o cativeiro babilônico, não é? Ele foi criado lá pelos seus pais, não é? Nesta vida de relacionamento, de culto a Deus, de vida de comunhão com Deus. E agora, quando ele adulto estava vivendo, ele simplesmente alimentava aquela vida de comunhão, aquela vida de fé, reconhecendo a soberania de Deus em todas as coisas. Agora Daniel, diz o texto, que estava orando no seu quarto, não é? Dando sequência ao raciocínio do final do bloco anterior. Estava orando no seu quarto, então, aqueles homens que haviam tramado, maquinado, planejado maldosamente contra Daniel, o acharam orando. Quando eles encontram Daniel suplicando a Deus, diz o texto, verso 12, então se apresentaram ao rei a respeito do edito real e disseram-lhe, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por 30 dias fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, esta palavra é certa. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel é um dos filhos dos cativos de Judá, que não tem feito caso de ti, que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então, eles levam ali o relatório, levam ali a notícia, não é? Eu imagino que estes homens estavam vibrando, na verdade, interiormente. Eles estavam ali dando uma de que estavam sendo honestos diante do rei, querendo fazer cumprir a lei, do que o rei tinha estabelecido, o edito real. Mas, na verdade, eles estavam... Era isso exatamente que eles queriam ver acontecer. Que Daniel transgredisse para que ele fosse, então, lançado na cova dos leões. Eles desejaram ver a morte de Daniel. No entanto, se esqueceram ou desconheceram que essa vida que Daniel prezava, que essa vida que Daniel alimentava, esta conduta e postura que Daniel tinha, o fazia diferente justamente pela ação sobrenatural de Deus, porque nele havia um espírito excelente. Eles desconheciam que sobre Daniel estava este espírito excelente, ou que na vida de Daniel havia uma ação que estava muito além, não é, do conhecimento deles, que era a ação de Deus. Eles maquinaram o mal, no sentido assim maquiavélico da palavra, e humanamente falando, Daniel estaria sentenciado à morte. Eu imagino que no interior deles, como eu estava dizendo, eles estavam vibrando, pulando, saltando, agora nós vencemos, agora nós pegamos Daniel, agora nos livramos de Daniel, agora nós estamos tranquilos, não corremos mais o risco de sermos superados, de termos Daniel por líder sobre nós, autoridade sobre nós. Né? Todas essas conjecturas nós podemos imaginar que eles imaginaram, que eles pensaram naquele momento. Então o rei, não tendo o que fazer, simplesmente dá autorização para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Simplesmente ele dá autorização para que isso aconteça. Quando Daniel então é lançado, o rei, aquela noite, diz o texto que ele não dorme, porque ele amava Daniel. Porque ele reconhecia em Daniel tudo aquilo que eu já falei outrora, não é? Era um homem de confiança, era um homem de segurança, que passava segurança para o rei, era um homem realmente, idôneo, em quem o rei tinha plena e total confiança. Aquela noite toda o rei passou
às claras, não dormiu, sumiu dele o seu sono. Pela manhã, de madrugada, o rei corre então para a cova dos leões, e ele se pronuncia da seguinte maneira, verso de número 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, imaginando que Daniel tinha sido morto, despedaçado, não é, pelos leões. Com voz triste disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Olha as expressões que o rei se utiliza para se dirigir a Daniel. Servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem você continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Não tinha expectativa o rei de ter resposta, de ter retorno a estas suas indagações ou a estas suas palavras. Então Daniel falou ao rei. Olha que alegria para o coração do rei. Estava ele abatido, imaginando que Daniel estava morto. Quem sabe, Daniel, o Deus que você servia continuamente, tenha livrado você dos leões. E aí o rei ouve: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti. Veja, que palavra linda nós podemos aqui ouvir da parte deste homem chamado Daniel. Porque em mim o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque em mim foi achada a inocência diante dele e também achada inocência diante de ti. Veja, é importante nós atentarmos para o que a palavra de Deus nos mostra. Diante de Deus, Daniel era um homem inocente. Diante do rei, também era inocente. Por que ele iria morrer? Por que ele então iria ser destruído, vencido, simplesmente por causa de um ciúmes, de um orgulho, de uma intenção maligna, maldosa por parte daqueles homens? Deus então exerceu, manifestando ali o seu poder, exercendo a sua justiça, fica estabelecido efetivamente ali a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus para com os seus servos. Esse contexto histórico se deu em séculos passados, milênios atrás, mas o Deus de Daniel é o mesmo Deus hoje e ele será para todo sempre. Estes mesmos princípios e valores que Deus se utilizava para aplicar a sua justiça lá nos dias de Daniel, é os mesmos valores, ou é o mesmo valor que Deus se utiliza para aplicar nos nossos dias, na nossa atualidade. Assim vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui com o programa.